Chegamos ao capítulo 9 do livro do Apocalipse. Abra sua Bíblia comigo. Apocalipse, capítulo de número 9. Inicialmente, leitura dos versículos de 1 a 6. Nós temos aqui no capítulo 9 a quinta e a sexta trombetas de juízo sendo anunciadas por anjos do Senhor, despertando o povo de Deus para que permanecesse atento às profecias antigas de que o Senhor julgaria a cidade santa por sua impenitência. Todo o anúncio de juízo iminente se direcionava aos judeus do primeiro século, e o anúncio da queda da cidade de Jerusalém e da destruição do templo agora se intensificam, nós percebemos nas últimas trombetas, através dos ais de juízo. São expressões de profundo pavor. Ai de mim, ó meu Deus. Este é o sentido, este é o significado desta expressão. Então, a partir do versículo de número 1, Apocalipse capítulo 9, até o versículo de número 6, nós temos aqui uma descrição importante do que vai acontecer, do que o Senhor Jesus anuncia, estava próximo para aqueles cristãos perceberem, testemunharem durante o seu tempo, durante seus dias. O quinto anjo, versículo 1, tocou a trombeta, e vi uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha, e como a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra, e foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Então, inicialmente aqui no capítulo 9, nesses 6 primeiros versículos, nós começamos a ver o quinto anjo tocando a sua trombeta e anunciando o primeiro dos 3 infortúnios, o primeiro dos 3 ais de juízo. Aqui nós temos a sua declaração. E para que nós percebamos, entendamos bem isso, uma revisão da história daquele período precisa ser, então, observada. Temos que revisar um pouco a nossa história, aquilo que nós já vínhamos aprendendo. Primeiro, que a guerra judaica, ou as guerras dos judeus, teve duração de pelo menos 3 anos e meio. Então, a guerra judaica durou 3 anos e meio, e capítulos depois, profeticamente, isso seria declarado pelo apóstolo João, neste mesmo livro. O templo seria medido, e a declaração, então, que João, ele registra da profecia que recebe do Senhor, é que após a medição do templo, os gentios iriam pisotear a cidade santa por 42 meses. Nós vamos chegar ainda nesse capítulo, mas apenas para vocês confirmarem comigo, sigam para o capítulo 11, vejam só, versículos 1 e 2. Aqui você tem o que foi profético, o que seria profeticamente declarado pelo apóstolo João, mais adiante, aquilo que já começamos a ver no capítulo 9. Então, capítulo 11, versículos 1 e 2. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. Mas aí vejam o versículo 2. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes por 42 meses calcarão, ou seja, pisotearão aos pés a cidade santa.
A mesma figura é dada no próximo versículo de uma maneira diferente. Observem o versículo 3, aí do capítulo 11. Darei as minhas 2 testemunhas, que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Então, a mesma figura aqui, dada no versículo 3, sob uma forma diferente, afirma que 42 meses de 30 dias, correspondendo a 1260 dias, seria um período de profundo juízo sobre a cidade de Jerusalém, em que os gentios, aqui uma referência ao exército romano, pisotearia a cidade santa. Jesus havia profetizado isso, nós temos em seus evangelhos, que não ficaria pedra sobre pedra quando tudo isso acontecesse. O que é que nós temos no capítulo 9 então? Vamos voltar para lá. Nós temos um número, o número é atormentador, veja só, vocês viram comigo, no versículo 5, foi-lhes dado também, não que os matassem, e sim que os atormentassem por um período, durante 5 meses. Ou seja, nós podemos ligar isso aqui aos meses finais do cerco de Jerusalém. Compreenderia aí entre abril a agosto do ano 70 depois de Cristo. Período de intenso tormento, de intensa aflição para aqueles que, estando cercados pelo exército romano, não poderiam sair da cidade de Jerusalém e sofreriam bastante. Agora, veja que nós falamos que os ais de juízo, eles de forma progressiva, crescente, começariam com um conflito interno. Depois, o ataque externo. Então, aqui no capítulo 9, o que é que nós vemos precisamente? É uma referência importante à época em que os próprios guerreiros judeus, os defensores judeus da cidade, se voltariam uns contra os outros em um terrível frenesi de violência, de corrupção, de maldade, algo terrível. O historiador judeu Flávio Joséfo, em sua obra As Guerras dos Judeus, ele vai registrar isso com riqueza de detalhes, o que eu vou citar para vocês logo mais, para que nós possamos conectar o que nós estamos vendo aqui com a história mesmo, a história do povo de Deus. E a pergunta é, por que tudo isso é relevante para nós hoje? Por que estas informações elas são importantes para nós? Observem que no versículo 1 do capítulo 9, nós temos uma referência de uma estrela caindo do céu. Diz lá, o 5º anjo tocou a trombeta, capítulo 9, versículo 1, e viu uma estrela caída do céu, e foi-lhe dada, ou seja, foi dada à estrela a chave de um poço abismal, a chave de um abismo. Então, por que isso é relevante? Uma estrela cai do céu e João usa um pronome pessoal para se referir a essa estrela. É como se Jesus estivesse revelando as últimas coisas para João, sabendo que tanto ele como o seu povo tinha plena certeza de que essa estrela, ela era uma pessoa. Não era apenas parte da constelação estelar criada por Deus e que está nos céus, no espaço, mas era uma referência a uma pessoa. Observem, ela abre o abismo e no momento em que o abismo é aberto, diz o versículo 2, o poço do abismo é aberto, sobe fumaça do poço como fumaça de uma grande fornalha. O que sai dessa fumaça? Uma horda, um exército de gafanhotos com um poder diferente. Eles saem com o poder de picar como se fossem escorpiões. A ideia de trazer dor, de trazer sofrimento. Veja, quem são eles? Esta é a pergunta. A estrela é uma pessoa e ela abre um poço de um abismo que libera fumaça, enxofre e milhares e milhares de gafanhotos então saem, mas com um poder destruidor terrível, de provocar dor. Quem são eles?
à luz do contexto, não somente do livro do Apocalipse, mas das Escrituras, eu os considero demônios por causa da instrução que o próprio Senhor Jesus Cristo nos dá em outro lugar da Bíblia. Lembrem-se comigo, Lucas capítulo 8. Vamos para o Evangelho de Lucas, capítulo de número 8. Nós temos a referência, por exemplo, no livro do profeta Joel, dos gafanhotos, dos exércitos assírios sendo representados como tipos diferentes de gafanhotos. Então, essa simbologia, essa imagem não é estranha para o povo de Deus, nas revelações proféticas. E aí, quando você chega comigo no capítulo 8 do Evangelho de Lucas, a partir do versículo 26, você conhece essa história. Jesus cura um endemoniado gerazeno. E quando Jesus ele se aproxima daquele jovem, daquele homem endemoniado, o versículo 29 diz que Jesus ordena que o espírito imundo saísse dele, pois muitas vezes havia se apoderado daquele homem. E embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, ele quebrava aquelas cadeias e grilhões e era sempre impelido pelo demônio para o deserto. Até aqui você tem a ideia de que apenas um demônio possuía aquele homem. Veja só então, a partir do versículo 30, Jesus pergunta: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. A própria linguagem utilizada pelo demônio, apresentando-se como uma legião, também era de fácil compreensão para aqueles que receberam a Bíblia naquele tempo e que presenciaram aquele acontecimento. Lucas registra isso. Nos dias do Império Romano, no tempo máximo do Império Romano, uma legião romana, essa é uma referência ao exército romano. Uma legião, ela era composta de 6.000 homens. Daí você já tem a ideia da quantidade de demônios que dominavam aquele homem. No início, a legião ela tinha por volta de 3.000 homens, mas quando o exército romano alcançou a sua força pungente, era um exército indestrutível, porque era formado de legiões. Imaginem, uma legião apenas, que era conhecida por sua força armada e a sua flexibilidade em ataques, ela era formada, uma legião, o exército romano tinha várias. Uma legião era composta de 6.000 soldados romanos, os chamados legionários. Então, aqui veja, você tem um homem possuído por uma legião. E quando Jesus se aproxima dele, ele já sabia o que ia acontecer. Nem milhares de legiões de demônios têm poder contra o Filho de Deus, contra Jesus. Jesus é o Senhor dos senhores, Jesus é o Rei dos reis. Então ele sabia o que ia acontecer. Quando Jesus então se aproxima, e o que eu quero chamar a atenção de vocês é a relação com o capítulo 9 do Apocalipse. Veja o versículo 31. A legião então, agora você vê todos os milhares de demônios falando ao mesmo tempo. 31, versículo 31. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Então você tem uma relação com um lugar de prisão, aprisionamento das legiões do reino de trevas. E o Senhor Jesus diz algo bastante impressionante quando nos conta o que acontece quando um demônio é expulso de um homem também. Mateus capítulo 12, vamos para lá. Mateus capítulo de número 12, versículos 43 a 45. Mateus capítulo 12, versículos 43 a 45. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Mateus 12, versículos 43 a 45. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa donde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada.
Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Agora vejam o que Jesus vai falar. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Conectem Lucas 8 e Mateus 12. Jesus não está falando àquela geração perversa como uma referência futura do que iria acontecer, mas a esta geração, ele estava se referindo àquela, especificamente, geração vivida no primeiro século. Especificamente, ele estava se referindo àqueles homens, não a outros. E tudo isto começava a se encaixar. Um detalhe aqui importante do que Mateus nos ensina, das palavras de Jesus, é a maneira como nós devemos encarar a realidade das tentações que nós enfrentamos e vivemos. Por exemplo, nós encontramos várias orientações bíblicas do que não fazer, mas por vezes nós nos esquecemos de que as nossas ações, elas precisam partir de um coração cheio do Espírito. Se o nosso coração não estiver cheio do Espírito, se o Espírito não habitar em nosso coração, é casa vazia, nós não vamos vencer as tentações, nós vamos frequentemente cair nelas. As pessoas que têm vícios, elas sofrem por conta disso, mas quando o Espírito então faz morada nelas, elas agora têm força e poder para vencer e combater os seus vícios. Mas enquanto isso não acontece, são casas vazias e são então ocupadas por demônios, servem aos demônios, inclinam-se aos demônios. Guardem isso aí, porque vocês vão perceber uma conexão importante com o capítulo 9 do livro do Apocalipse. Então, Jesus passou, irmãos, 3 anos expulsando demônios da casa de Israel. Israel foi a casa que ele encontrou vazia, varrida, guarnecida. Todos os demônios haviam sido expulsos e havia uma legião. Foram então e reuniram uma hoste maior, com mais demônios, e agora surgem como uma praga de gafanhotos, com picadas de escorpiões. E para onde eles voltariam? Para esta geração perversa. Percebam que o que Jesus estava falando estava para acontecer, não demoraria muito tempo. Pois a pergunta é: que geração seria essa? Eu acredito que à luz desses contextos os irmãos começam a perceber. A geração seria aquela dos defensores judeus de Jerusalém, dos homens guerreiros que lá estavam nos meses finais, possuídos por demônios, o inferno inclinado à destruição dentro da própria cidade santa. Como nós vamos ver mais adiante no capítulo 9 do Apocalipse, eles tinham um rei sobre eles. João vai registrar com 2 nomes específicos, um hebraico, Abaddon, e o outro grego, Apolion, ambos significando destruição. E eles estavam submetidos, eles estavam a seu serviço. Os demônios então aprisionados no abismo estão além da frustração. Por quê? Porque sua natureza é a de destruir, mas o abismo é um lugar de total destruição. Eles não podem naufragar ninguém na fé, porque lá no abismo o lugar já está sob naufrágio. Então o que é que acontece? Eles não poderiam causar dano além do permitido pelo Senhor. Voltem para o capítulo 9 e vejam comigo, por favor. O versículo de número 4 diz assim: E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde. Ou seja, quando soltos, eles não podiam machucar a grama, nem árvore alguma. E tão somente os homens observem que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Eles não poderiam tocar naqueles que foram selados e que nós já vimos no capítulo de número 7. Aqueles que seriam atormentados desejariam morrer, mas a morte correria deles. Nós dificilmente encontramos uma expressão assim, né?
Geralmente nós costumamos dizer que ninguém escapa da morte. Mas quando Deus envia juízo atormentador sobre os homens, eles buscam a morte, mas não a alcançam, não a encontram, porque a morte, até mesmo a morte, foge deles. Diz o versículo 6, observem: naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão um desejo ardente de morrer, mas a morte fugirá deles. Mais uma vez nós temos aqui a impressão, ou a informação, versículo 4, do chamado selo de Deus na fronte do servo de Deus. Isso precisa ser associado com a chamada marca da besta, que todo mundo tenta dizer o que é. Como eu disse aos irmãos, estavam até falando que poderiam ser as vacinas agora, que estão sendo testadas e usadas para salvar as pessoas. A marca da besta não é um símbolo visível, é importante dizer, mas é um sinal de controle, de aprisionamento daqueles que estão sob influência de demônios. Porque se você não é filho de Deus, a quem você serve? É fácil de entender. Os que têm o nome de Deus ou o selo de Deus na sua fronte, não andam com uma faixa na cabeça, amarrada, escrita Kadosh, santo. Nós não precisamos disso. O selo de Deus aqui, especificamente, é a lembrança de que aqueles que estão em Cristo têm a marca de Cristo em suas almas. Recebem visivelmente essa identidade quando do batismo, mas os seus filhos também recebem. É uma clara e maravilhosa lembrança de que nós temos o selo de Deus. Agora, irmãos, uma verdade importante para ser dita aqui. Esse versículo nos lembra de que uma vez em Cristo Jesus, e estas promessas elas são claras, elas são reais, o mal não pode nos tocar. Macumba não pega em crente, feitiço não pega em crente, simpatia, qualquer que seja, não pega em crente. Ainda em Gênesis nós vemos isso, quando a palavra de Deus diz que não há encantamento para Jacó, ou seja, não serve, não pega, não existe encosto para crente, como a falsa teologia da prosperidade ainda hoje tenta pregoar, e muitos de linha carismática acreditam neste negócio. Não existe, pois os que têm o selo de Deus sobre a fronte, o mal não pode tocar neles. O reino de trevas pode se levantar com furor, pode perseguir e até mesmo matar, mas nada fugirá do controle soberano de Deus. Nós temos vários exemplos na Bíblia sobre isso. Nós temos exemplos de jovens que escaparam sem cheiro de fumaça de uma fornalha de fogo ardente na Babilônia. Nós temos também exemplo de jovens que morreram crucificados no Coliseu Romano, mas não negaram o nome de Jesus e morreram dizendo: Jesus é Senhor. O mal não pode nos tocar. Lembre-se das palavras de Jesus: nós não devemos temer aqueles que não têm poder para lançar a nossa alma e o nosso corpo no inferno. Nós devemos temer aquele que tem poder para isso, e nós o servimos, nós adoramos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o mal não nos toca, e esta era a promessa dada pelo Senhor, porque o juízo viria sobre Jerusalém, e os cristãos, eles escapariam, porque eles estavam recebendo notícias, informações privilegiadas, as quais os homens de seu tempo estavam rejeitando. Continuando, versículos 7 a 12, observem, nós temos então o primeiro ai, que vai trazer maiores detalhes para nós sobre esse conflito interno. O primeiro ai diz respeito a essa guerra dos judeus internamente, entre eles, na cidade de Jerusalém. Versículo 7, o aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos como cabelos de mulher,
os seus dentes como dentes de leão, tinham couraças como couraças de ferro, o barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos quando correm a peleja. Tinham ainda cauda como escorpiões e ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinham, sobre eles como seu rei, o anjo do abismo. Então ele agora é identificado, a estrela é um anjo. Ele é o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou, eis que depois destas coisas vem ainda 2 ais. Então essas criaturas demoníacas, semelhantes a gafanhotos, seriam libertas do abismo, mas não são como gafanhotos reais em certos aspectos essenciais. Então elas foram libertas, mas não eram gafanhotos reais. E os gafanhotos do Oriente, eles são muito diferentes dos nossos, eles são enormes, são muito grandes, não são como esses que nós conhecemos. Quando uma legião deles, uma horda de gafanhotos se aproxima de determinada plantação ou cultivo, em questão de minutos, eles devoram tudo. Na verdade, nós ficamos sabendo ano passado, e muitos ficaram aterrorizados, porque além da pandemia do coronavírus, alguns enxames de gafanhotos, hordas de gafanhotos, estavam se espalhando pelo continente africano. E alguns estavam com medo de que chegasse aqui também pelo Brasil. Então, mais uma vez, eu quero lembrar aqui, esses gafanhotos são demônios. Eles foram libertados para causar estragos nas ruas de Jerusalém durante os últimos 5 meses do cerco. Lembre-se, a legião romana, as legiões romanas, o exército romano já havia cercado Jerusalém, e enquanto isso, lá dentro, o juízo de Deus já começava a ocorrer. 5 últimos meses, grandes estragos aconteceriam nas ruas de Jerusalém, de modo que esses demônios são identificados como gafanhotos, mas existem diferenças, observem. Primeiro, gafanhotos reais, como eu disse, devoram vegetações, mas a grama, as árvores e todas as coisas verdes estavam sendo protegidas deles. Então, você tem essa informação. Em segundo lugar, observem a sua aparência, uma aparência macabra. Vocês viram isso aqui a partir do versículo de número 7. Do versículo de número 7, versículos 7 e 8. Olhem novamente para a semelhança desses gafanhotos. É uma semelhança macabra, uma aparência macabra. Indica que eles tinham inteligência, ou seja, rostos de homens, cabelos de mulher, ou seja, um travestismo efeminado, eles eram efeminados, aparente e vulnerabilidade, couraças de ferro, você vai ver isso aí no versículo de número 9, ferocidade real, dentes de leão e picada de escorpião na cauda, ou seja, uma malícia venenosa. Terceiro, essas criaturas tinham um rei, e é interessante notar que, se você depois confirmar, anotem aí Provérbios 30, 27, nas sábias palavras de Agur, no livro de Provérbios, ele vai lembrar de que das criaturas impressionantes e que são pequenas na terra, os gafanhotos não têm rei. Vou citar para vocês aqui, Provérbios 30, 27. Os gafanhotos não têm rei, contudo, marcham todos em bandos. Então, não são gafanhotos de fato reais, mas é uma imagem que identificaria a figura macabra de homens desfigurados a serviço de uma legião ou legiões de demônios. Os demônios transmitiram suas características aos homens que vieram a possuir. A tribo possuída por demônios era formada por guerreiros, defensores de Jerusalém. Vocês lembram que nos evangelhos nós vemos isso, assim como o espírito surdo e mudo deixava a pessoa possuída surda e muda, que um espírito impuro deixava uma pessoa impura habitando em catacumbas, em meio a um cemitério. Do mesmo modo, irmãos, este exército bizarro de demônios criou um exército humano de homens vis,
dentro da própria cidade santa. Os demônios desceram, ou eles saíram do abismo, melhor falando, tomaram a cidade, mas eles não foram sobre as coisas verdes. Eles não foram sobre os servos de Deus que tinham a sua marca, mas sobre os homens que não estavam selados pelo Espírito Santo de Deus. Agora, a parte mais impressionante que eu queria citar para vocês aqui. Esta parte é uma descrição que Flávio Joséfo fez do que aconteceu naqueles dias. Está em sua obra As Guerras Judaicas, ou As Guerras dos Judeus. Observem as conexões. Com sua fome insaciável de saque, eles saquearam as casas dos ricos, assassinaram homens, estupraram mulheres por esporte, bebiam seus despojos com sangue e por mera saciedade e descaramento se entregavam a práticas efeminadas, trançavam os cabelos e vestiam roupas de mulher, se encharcavam de perfumes e pintavam as pálpebras para se tornarem atraentes. Notem, um judeu não cristão do primeiro século, descrevendo o que aconteceu dentro da cidade santa, cercada, sob juízo, homens agindo desse modo. É impressionante porque nos assusta, no primeiro século, imaginarmos judeus fazendo isso, até mesmo vestidos como mulheres, com cabelos trançados como se mulheres fossem, agindo como se mulheres fossem, com práticas efeminadas. Continua Joséfo, copiaram não apenas as roupas, mas também as paixões das mulheres, inventando em seu excesso de licenciosidade prazeres ilegais, nos quais chafurdavam como em um bordel. Entretanto, embora eles usassem rosto de mulher, suas mãos eram assassinas. Eles se aproximavam com passos curtos, então de repente se tornavam guerreiros, e sacando suas espadas de debaixo de seus mantos tingidos, eles corriam através de todos os transeuntes. Primeiro ai de juízo, Deus entregando aqueles que o rejeitaram aos prazeres e inclinações de seu próprio coração. Quem não tem o selo de Deus, meus amados irmãos, faz todas estas coisas. E aqui me permitam, pastoralmente, exortá-los em amor. Não devemos confundir as coisas. E parece que é o que nós estamos vendo hoje. Pessoas estão morrendo de diversos credos e religiões, e nós devemos lamentar por isso. Pessoas estão morrendo independentemente de suas inclinações ou preferências sexuais, e nós devemos também lamentar por isso, mas cristãos curtindo nas redes sociais, homenagens depois, de companheiros que perderam seus companheiros porque são famosos e morreram por conta do coronavírus, crentes curtindo. Lamentar é uma coisa, curtir e dar sua aprovação, aquelas imagens, aquelas cenas, de uma vida como se fosse normal, mas reprovável diante do Senhor, deve fazer com que nós questionemos até que ponto as nossas convicções elas vão. Isso é muito sério. Veja que sua autoridade aqui poderia ser flexibilizada, e foi, mas era uma autoridade espúria. A autoridade daqueles homens, eles usavam daqueles gafanhotos, né, os demônios, eles usavam coroas, mas a coroa não era de ouro genuíno, ela parecia ouro, mas não era, ou seja, era uma autoridade espúria, exercida sobre homens que não temiam ao Senhor. Notem que esta é uma passagem impressionante, porque além da sua riqueza de detalhes associados à história, essa passagem é a única no livro do Apocalipse onde a palavra grega coroa, a palavra Stéphanos, ela é usada para ímpios.
mas não era uma coroa de verdade, não era uma coroa real. Tudo isso está além de horrível, mas é apenas a primeira desgraça, é apenas o primeiro ai. Concluindo então, vamos ver os versículos 13 e 15, nós vamos deixar o restante para o próximo domingo. Vejamos a introdução à sexta trombeta agora, versículos 13 e 15. O sexto anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. Na sequência aqui do capítulo 9, nós percebemos que tudo estava no cronograma divino, no plano divino. Quando o sexto anjo tocou sua trombeta, as legiões romanas então foram libertas, descritas aqui sob a figura de 4 anjos de destruição, mensageiros, embaixadores a seu serviço. Alguns acreditam que estes anjos aqui implicam em uma batalha espiritual, mas à luz do contexto nós percebemos que os ais de juízo, eles se seguem, há uma sequência. Guerra interna, depois o juízo que vem da parte dos gentios. Uma voz veio dos 4 chifres do altar de ouro, observem, os 4 ângulos do altar de ouro, o que significa que a ordem aqui era para que isso acontecesse no tempo e de acordo com os planos divinos, ou seja, no tempo de Deus. E aí você vai lembrar comigo que neste mesmo altar, capítulo 8, os santos eles oraram, capítulo 8, versículo 3. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o trono, sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Então a resposta de Deus, ela foi preparada. As orações ali estavam e agora Deus responde, e é o que nós vemos no versículo de número 15. Anjos de destruição são soltos para a hora, o dia, o mês e o ano. Eles foram então liberados naquele momento da história, isso não poderia acontecer antes. Este foi um evento programado, um evento cronometrado. Quando nós lemos a parte final de Daniel capítulo 9, que fala das 70 semanas, há um anúncio de juízo sobre o que iria acontecer com Jerusalém. Vou ler aqui para vocês apenas os versículos 24 e 26, a 26 de Daniel 9. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Sabe e entende, versículo 25, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E o versículo 26 diz, depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. E até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Aqueles anjos então do juízo de Deus foram preparados para a hora, o dia, o mês e o ano. Não foi algo casual, não foi algo produzido pelo acaso, mas, irmãos, foi algo realmente determinado pelo Senhor. Flávio Josefo vai lembrar que os exércitos foram liberados para cruzar o rio Eufrates, que era a fronteira nordeste da terra prometida. A 10ª legião romana, parte da força destruidora do Império Romano, estava localizada ali, no Eufrates. E Josefo registra a presença de Roma ali, do seu exército romano ali. Aquela fronteira sempre foi um problema para Jerusalém, para o povo judeu. Os assírios
haviam cruzado e atacado Jerusalém por ali, assim como o Império Babilônico e também o Império Medo-Persa. Agora você tem os romanos chegando. O número do exército invasor, observem, é traduzido literalmente. O versículo 16 aqui é bem claro. Ele vai dizer, se você observar no capítulo 9, que o número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. João diz, eu ouvi seu número. Traduzido literalmente, 200 milhões. A ideia de muitos e muitos e muitos soldados, milhares de soldados. Um exército incontável invadiu Jerusalém naquele terrível, fatídico ano 70 depois de Cristo. Observem aqui uma citação importante. Larry Ball, ele diz isso, e tudo isso se encaixa com o que Jesus previu que aconteceria. E tudo dentro de uma geração. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas se cumpram. Mateus 24, versículo 34. Não apenas isso, continua Ball, mas Jesus também nos ensinou que a destruição de Jerusalém era um dos temas centrais de todas as profecias do Antigo Testamento. O que significa que as imagens apocalípticas que João usa para isso no Apocalipse não são, ele vai dizer, não são exageradas. E ele conclui, citando Lucas 21, porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. A sequência, então, irmãos, nós vamos deixar para o próximo domingo. Mas eu queria lembrar os irmãos e enfatizar a precisão das profecias dadas por Jesus e como elas se cumpriram. Isso aqui seria extremamente importante para uma igreja sob perseguição, para que não desanimasse, prosseguisse firme. Estas mesmas profecias, elas devem trazer esperança para o povo de Deus em tempos difíceis. Sabendo que o Senhor nunca abandonou o seu povo em qualquer situação. Ele não vai fazer isso agora. O seu povo precisa permanecer firme, o seu povo não pode agir, e nós vamos deixar isso para o próximo domingo, como aqueles que mesmo diante de todos esses flagelos, está lá no final do capítulo 9, não se arrependeram. Não se arrependeram de todas as suas práticas condenáveis. É triste perceber que durante o tempo que nós estamos vivendo, muitos que se dizem cristãos estão revelando, na verdade, o que sempre guardaram em seus corações. Um exemplo simples que eu citei de atitudes que nós tomamos em redes sociais, apenas é a ponta do iceberg de muitos que caminharam com o povo de Deus, mas nunca acreditaram em coisa alguma, nunca deram valor. Nunca se prepararam de fato para a volta de Jesus. Nunca tiveram esperança nas palavras deste santo livro. Nunca creram de que tudo que o Senhor Jesus pregou e ensinou, e todas as profecias que se referiam a Ele, eram reais. O povo de Deus, irmãos, longe de agora se vangloriar por tais coisas, deve reconhecer com gratidão o fato de que se permanecemos aqui é pura graça de Cristo por nós. Porque o nosso coração é igualzinho. Porque as tentações que nós sofremos são muito parecidas. Que em meio às crises da alma, que são reveladas por conta das crises que os homens enfrentam, se não for pela graça de Jesus, jamais permaneceremos firmes e caminharemos juntos. E esperaremos a mesma coisa, aguardaremos o mesmo céu e a mesma terra, renovados, prometidos por Jesus. A nossa caminhada, irmãos, cristã, a nossa caminhada cristã, meus irmãos, ela é desafiadora, mas sigamos firmes, eu repito, convictos de que a palavra de Jesus, ela é suficiente para nós. E de que não há outro ambiente onde todas essas verdades sejam renovadas do que
onde nós estamos hoje aqui, no santuário de Deus, adorando e exaltando o nome do Senhor. O que eu estou falando, vocês sabem bem. Nós gastamos muito mais tempo durante a semana buscando informações, e são diversas, e dentre as piores são aquelas transmitidas pela grande mídia televisiva todos os dias. Basta ficarmos apenas alguns minutos e a nossa alma já se angustia. Basta passarmos algumas horas e de repente nós já começamos a sentir falta de ar. Basta o tempo se estender durante a semana e nós já começamos a perguntar se de fato Deus está aqui para nos proteger. Basta seguirmos meses isolados e de repente nós começamos a pensar que tudo o que nós vimos hoje faz parte de uma história que está muito distante de nós. É aqui, irmãos, onde o Senhor mais uma vez faz novas todas as coisas. E Ele nos lembra que aqueles temores que por vezes são tão comuns às almas dos homens e que nós temos, são vencidos pela graça maravilhosa de Cristo Jesus. É assim que nós devemos viver, é assim que nós devemos caminhar. Começamos a perceber que o Apocalipse, embora seja desafiador, não é tão difícil assim. Pois à medida em que nós vamos vendo e vamos estudando, nós vamos percebendo como as peças se encaixam. Porque tudo o que está escrito de fato aconteceu. E todas as promessas que ainda virão, com base nestas que já se cumpriram, são reais. E por isso nós devemos esperar ansiosamente a volta do nosso Rei. Vamos orar. Aplica, Senhor, a Tua palavra ao nosso coração. Só o Teu Santo Espírito, ó Senhor, pode fazer isto. Que dias terríveis, meses terríveis foram experimentados por aqueles judeus que não se arrependeram de seus pecados e não creram no nome de Jesus, mas o rejeitaram. Mesmo diante de tantos sinais de juízos, desejaram permanecer servindo ao seu rei, Apolion, Abaddon, destruição. Mas que grande esperança, Senhor, desfrutaram aqueles que tinham o selo de Deus em sua fronte. Sabiam que estas coisas jamais iriam atingi-los e que mesmo sob perseguição, nem mesmo a morte poderia separá-los do Teu grande amor, porque está em Cristo Jesus. Ajuda, Senhor Deus, ajuda o Teu povo neste tempo a não desanimar, que a Tua palavra que é poderosa, na ação do Teu Espírito, renove o nosso entendimento, edifique a nossa alma, fortaleça a nossa fé, nos encha de ânimo, encorajamento para prosseguirmos juntos como crentes, sabendo que o Senhor, o bom pastor das ovelhas, jamais abandonará o seu rebanho, mas prometeu estar com este rebanho até o fim, todos os dias, até a consumação dos séculos. Abençoa-nos, Senhor, e ajuda-nos, em meio a este tempo tão difícil, ajuda-nos a realizarmos um autoexame da nossa vida, uma autoavaliação da nossa fé, em quem temos depositado a nossa confiança, em quem temos depositado a nossa esperança. Tudo isso, Senhor, só faz sentido quando nós buscamos fazer aquilo que o Senhor nos manda fazer. Tudo isso só faz sentido para a nossa alma, quando de uma vez por todas nós nos entregamos ao Senhor de todo o nosso coração, porque cremos que o Senhor nos selou com o Teu Santo Espírito, e Ele é, de fato, o selo da promessa que está em nossa alma, está em nosso meio, que torna todas estas coisas que experimentamos vivas, que mais uma vez faz brilhar a luz da Tua palavra no meio e no coração da Tua igreja. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor.